Olá a todos! Hoje, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 14 a 17 como sugestão de leitura. O suicídio e a loucura. Item 14. A calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. Item 15. O mesmo ocorre com suicídio, postos de lados que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes. É incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia, e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência, só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. É que é a vida humana com relação à eternidade, se não bem menos que um dia. Mas para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê a solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. Item 16. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são as maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem? Que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornado impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. Item 17. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente
a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que, porventura, pensam em daqui sair antes que Deus o haja ordenado. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor à ideia do suicídio, a certeza de uma vida futura, em que, sabe-o ele, será tanto mais ditoso, quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega, precisamente, a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer num mal pior, mais longo e mais terrível, que se engana imaginando que com o matar-se vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar. Donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstáculos de suicidar-se, podendo daí concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes, comparando-se então os resultados que a doutrina materialista produzem com os que decorrem da doutrina espírita. Somente o ponto de vista do suicídio forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a da outra o evita. Fato que a experiência confirma. Queridos irmãos em Cristo, fique agora com os comentários da sugestão de leitura do dia de hoje. Até mais, tchau, tchau. Olá, bom dia a todos. Capítulo 5, item 14, 15, 16 e 17 é a sugestão de leitura do dia de hoje do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema suicídio, o tema loucura, são consequências que Kardec se esforça em trazer através das passagens do Cristo, através dos exemplos de Jesus. Kardec nos esforça a trazer esse entendimento. 1. De que a vida não cessa. 2. De que todas as nossas dificuldades, todas as nossas aflições, todas as nossas angústias são consequências, são justas e que nós precisamos passar por elas. Se a gente lembrar dos 4 primeiros capítulos, nós vamos compreender como Kardec foi metódico em organizar a base para que possamos compreender tudo isso. Quando ele traz as máximas de Jesus Cristo. Lembra? Capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. Jesus vem nos mostrar como executar a lei divina. Como resgatar em nossa consciência, como nos lembrar das leis divinas, dos 10 mandamentos. No capítulo 2, Jesus afirma que o seu reino não é deste mundo, é um reino espiritual. No capítulo 3, ele afirma que há muitas moradas, há muitos mundos. E Kardec nos explica que esse é o nosso mundo de expiação. Espíritos superiores vêm e nos orientam a respeito de várias experiências possíveis nesses mundos. Experiências que para uns podem ser mais tranquilas, outros podem ser um pouco mais sofridas, mas todas justas. E no capítulo 4 nós temos a certeza da reencarnação, que a vida não acaba. Então a doutrina espírita nos traz esse consolo, esse conforto. E nesses temas, quando colocados sob o prisma da loucura, aquele espírita que começa a estudar, começa a adquirir
esse amadurecimento, ele começa a despertar, começa a virar a chavinha, ele vai se sempre posicionar acima dessas dificuldades. Porque ele tem a certeza que tudo passa. Ele tem a certeza que esse pontinho da existência atual, na sua linha da vida eterna, é um pontinho pequenininho que vai passar. Então, seja qual for as adversidades, as dificuldades, o espírita sabe que precisa ter resignação, confiança e fé em Deus. Em relação ao suicídio, a literatura está rica, tanto a literatura que a gente poderia chamar de mais confiável, como as obras de Kardec, como as obras de Chico. A literatura está rica de relatos dos suicidas que voltam e nos alertam. A vida não acaba e eu estou num sofrimento imenso, as minhas aflições são maiores. Então resta-nos compreender, buscar um pouco mais do conhecimento através da literatura edificante. Temos diversas cartas consoladoras que explicam como os suicidas sofrem. A partir dessa compreensão, nós temos então dois cuidados, duas informações cuidadosas a serem registradas. Evitarmos a propagação, a divulgação das ideias materialistas, pois para nós que somos espíritas, que estamos buscando conhecimento e estudo, que estamos tendo contato com as máximas do Cristo sob a ótica do Espiritismo, para nós é difícil, não é fácil passar pelas atribulações da vida, não é fácil criar essa tranquilidade, esse conforto. Imagina para aqueles que não têm contato com o Cristo. Então as ideias materialistas realmente são necessárias não serem propagadas. Isso é uma missão nossa, do espírita, do bom espírita. Evitar divulgar, evitar difundir essas ideias. E o outro ponto positivo que eu gostaria de registrar é essa maravilhosa doutrina, que nos permite ter esses conhecimentos antecipados, de ter o conhecimento consolador de que o que estamos passando é só momentos de resgates. E assim eu posso ter a calma, e assim eu posso ter a resignação para me fortalecer na fé em Deus. Fé no futuro. A vida não acaba e temos vários e vários relatos que provam isso. Queridos irmãos em Cristo, roga a Deus Pai Todo-Poderoso que todos tenham um ótimo dia, que possamos criar situações edificantes, que possamos criar coragem e força para termos a resignação necessária para transpor todas as dificuldades que possamos porventura estar passando neste exato momento. Que Deus seja convosco, hoje, agora e sempre. Até a próxima. Que assim seja.